antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos. Te dice el Señor, aunque tú no lo entiendas, aunque no lo entendamos muchas veces, pero al final del camino siempre mirarás la bonanza. No importa por lo que te pasa, Dios siempre tiene el control de todo en tu vida. El Señor tiene el control de todo en tu vida. Te adoramos y exaltamos tu grandeza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Eternamente louvado. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar. Boa noite, graça e paz. Pra longe da presença. Nossa rainha, seja bem-vinda, Hillary. Boa noite, Marlon. Graça e paz. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é Beleza, seja bem-vindo, graça e paz. minha esperança é meu Mestre. Que Deus abençoe cada um nesta noite. Que Deus venha falar poderosamente ao nosso coração. Que Deus abençoe cada levita nesta noite. Deus te abençoe esse ano. Deus abençoe sua vida poderosamente. Na solidão da vida eu pude perceber
as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Deus abençoe, obrigado a todos. Aleluia. Vamos adorar, exaltar e engrandecer nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Uma boa, Deus abençoe. Uma Hilarie, Deus abençoe sua vida. Que Deus te use nesta noite poderosamente. Em nome de Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Comece a dar glória. Uou! Glória, glória. Tu és santo, Senhor, nós te adoramos. Cante assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, ó Senhor. Aleluia! Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva
Boa noite, amados, graça e paz. Vamos Boa adorar o noite, Senhor. graça e paz. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Depois desse louvor nós vamos estar virando a sala, amém? Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, oh Deus maravilhoso. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Oh meu Deus, tu mereces toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, eita glória. Aleluias. Nas mãos dele está o poder e a glória para todos sempre. A Ele a glória, a honra e o louvor. Adore a Deus mesmo em meio às lutas, às dificuldades.
Mesmo em meio à dor, adore o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ei, foi Mais uma ouvindo? vez, boa noite, sim, Hillary. Boa Amém. noite, Marlon. Boa noite, Gil. Boa noite, Rose. Boa noite. Boa noite, Delei. Boa noite, Débora Smith e o Ed. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E nós iniciamos, né, mais um culto, Noite da Salvação. Eu peço a todos, por gentileza, quem subir, só desligar o microfone. O nosso culto está sendo gravado para a reprise no nosso canal na YouTube. Glória a Deus. E eu gostaria de chamar você que está aí na rolagem a estar participando junto conosco. Quem quiser subir, só pedir permissão. Amém? E você pode estar subindo aí e estar participando junto conosco aqui. Glória a Deus. Eu convido o irmão Gil para a gente continuar em adoração, a estar ministrando louvor em modo assento. Você pode clicar ali em cantar e já deixar no ponto, por gentileza. Logo após, a nossa irmã Rose vai estar orando pelo preletor da noite, a nossa co-capitã Hillary. Amém? E o irmão Mailton, eu não sei se ele está aí, mas... Ah, ele está aí, acabou de subir. Boa Boa noite, noite, povo de graça e Deus. paz. Paz Cadê de a Jesus Débora Cristo. Smith? Sobe aí, rainha. E aí, Ei, mano, Débora? não sei onde ela Sejam tá, todos não. bem-vindos em nome do Senhor Minha Jesus. cobertura. Eu vi ela por aí, né? É, O segundo mas desde de louvor, manhã que ela não tá falando comigo direito, não. Só eita, Jesus. é só pagar uma Mas unha para amém. ela, um lanchinho e tá tudo kit, tá tudo ok. Então, eu só Mas quero amém. explicar a Glória a vocês que o segundo Deus. louvor é antes da oração, tá bom? É antes da intercessão, porque no momento do louvor, antes da intercessão, é o tempo que o pessoal tem para poder colocar suas petições, né? E meu coração está palpitando aqui de alegria. Eu já peguei minha Bíblia, minha espada, já está aqui em posição. E eu convido a todos vocês que estão nos assistindo ao vivo pelo Starmake e na reprise agora pela YouTube, pegue sua arma, já deixa aí pertinho de você, porque hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar forte sobre o teu Aleluia. coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Irmão, Gil, está com a oportunidade em Amém. nome Glória a do Senhor Deus. Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a É. Deus. De casamento, fato sem igual. Se deu em Aleluia. e os profetas de Baal, que eram 450 com 3 dias, mas o verdadeiro Deus, Elias conhecia. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, o holocausto ele fez, lenha para se queimar.
com fogo aos olhos seus. Esse Deus seria o verdadeiro Deus. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová. Os profetas de Baal então ficaram em agonia, clamaram o dia inteiro, mas Baal não respondia. Elias então lhes disse: quem sabe ele não foi dormir, talvez esteja viajando, por isso ele não pode ouvir. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová. Elias ergueu suas mãos, começou a orar, pedindo uma resposta. Em nome de Jeová. Naquele mesmo instante, um milagre aconteceu. Elias pediu fogo e o fogo do céu desceu. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová. Deus abençoe as vossas vidas. Aleluia. Amém, glória a Deus, louvado seja teu santo e poderoso nome. Gratidão, irmão Gil, por trazer esse louvor em adoração, Senhor Jesus, nessa noite. Sejam todos bem-vindos, Capitã Socorro, o Capitã Lu, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós entramos mais uma vez em Tua santa e gloriosa presença, Pai. E te pedimos, Senhor, para que o Senhor direcione esse culto, para que o Senhor estenda suas mãos santa e poderosa sobre a vida da preletora da noite que está aqui conosco, a Hilary. Que o Senhor possa ungir os lábios de sua serva, Pai. Cada palavra que sair da sua boca, que venha trazer salvação nessa noite. E o teu Espírito, Pai, o teu Espírito Santo, a envolva completamente, renovando também suas forças e acendendo o fogo do altar dentro dela. Que sua mente seja guiada pela sabedoria do céu e
que seus lábios sejam instrumentos para transmitir vida, esperança e transformação. Senhor, unge cada palavra, cada gesto e cada olhar dela com poder e graça, Pai. Que a unção do Teu Espírito flua livremente, tocando nossos corações, curando feridas e reacendendo, Pai, o fogo da fé em todos que ouvir, Pai. Então traga, Senhor, o Teu povo, só possa nos usar como instrumento santo e poderoso em Tuas mãos. De uma forma evangelística, nós compartilhamos essa sala em nome do Senhor Jesus. Compartilhamos, Pai, o Teu amor, compartilhamos a Tua misericórdia, para que outros possam ter agora a oportunidade de ouvir a Tua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E assim eu passo a oportunidade para a nossa co-capitã Hilary, que vai estar trazendo a palavra de Deus nessa noite. Amém. A oportunidade, Hilary. Amém. Glória a Deus. Todos estão me ouvindo bem? Eu tenho que perguntar, né? Porque Sim, ultimamente eu estou. esses meus fones têm me deixado chateadinha. Já é um adendo aí para um possível fone novo, né? Aleluia. Gente, a minha capitã já fez uma saudação aí inicial, mas eu não posso de forma alguma deixar de expressar a minha alegria em, nesta noite, trazer, né, essa mensagem para os nossos corações, né? Porque a palavra, ela é espada de dois gumes, né? Na medida que ela corta aí, ela corta aqui também, né? E eu quero dar desejar bem-vindos né, a todos quanto receberam o convite, os que estão aqui por um acaso, eu não sei, né? Todos que adentraram essa sala, né, para mais um culto, Noite da Salvação. Nós estamos, aliás, felizes, né? Eu falo por mim e falo com toda a convicção em nome da minha capitã, Cristiane Cardoso, e em nome também dos co-capitãs que estão aqui, os cooperadores, administradores, que nós estamos muitíssimos alegres com a presença de cada um de vocês que vieram, não assistir ou prestigiar, né, a mim ou a Cris ou a Expressão Gospel, não. A todos quantos vieram tomar posse da porção que o Senhor tem reservado para cada um de nós nesta noite, neste ajuntamento. Se você crê juntamente comigo, coloca um amém aí na rolagem. Aleluia! Aleluia! Hoje nós vamos meditar sobre a importância de manter essa chama, a chama da nossa fé, da nossa entrega a Deus, né? Sempre acesa, como um fogo sagrado, não é um fogo qualquer, não é um fogo estranho, não é qualquer foguinho, não é fogo de palha, é do fogo sagrado que queima no altar do nosso coração. É esse fogo que fortalece a nossa caminhada, a nossa trajetória, a nossa vida com Deus, que produz em nós resiliência e trazendo também salvação, né? Uma palavra pertinente que faz jus ao culto desta noite, o culto intitulado Culto Noite da Salvação, salvação para a nossa vida, porque como a palavra diz, para quem iremos
se só, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Eu não vou me prolongar muito aqui, né, na saudação e nas considerações iniciais, porque o tempo é curto e eu falo muito. Eu tenho até que me comedir aqui. Olha, o tema, né, bíblico, né, central principal desta noite se encontra em Levítico 6:13, né? Todo mundo está sabendo aí. E está escrito o seguinte: a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Antes de entrar no corpo da mensagem que o Senhor acendeu no meu coração para os dias atuais, eu gostaria de fazer menção do que significa esse versículo referente ao contexto, né, da antiga aliança do Velho Testamento. Né? Levítico 6:13, ele foi escrito num contexto do Antigo Testamento durante o período em que o povo de Israel vivia sobre a antiga aliança, né? A gente fala antiga aliança, o Antigo Testamento, né? Nessa antiga aliança com Deus. E Deus, ele sempre usou leis, mandamentos, estatutos para o seu povo, para nós, não é verdade? E por meio dessas leis, né, o Senhor, ele instituiu regulamentos e ele deu esse regulamento, ele deu essa ordenança, né, esse estatuto a Moisés, né? E ele fez isso para que ele passasse isso para os sacerdotes, para que assim eles pudessem sacrificar a Deus no tabernáculo. Uma correta, né? Porque Deus é um Deus organizado. Deus, ele é um Deus que ele gosta de estabelecer regras, metas, estatutos e leis, justamente não porque ele precisa, mas Deus, ele é tão soberano, ele é tão maravilhoso, generoso conosco, que ele estabelece esses estatutos e regras para o nosso próprio bem, para nos livrar de nós mesmos. E olha só que coisa tremenda, né? Está em Levítico 6:13 precisamente, que é o versículo em que nós vamos enfatizar, que Deus, o capítulo 6 todo fala sobre essa questão, né, da lei sacrificial. Mas olha só como é que Deus faz. Ele diz para Moisés, né, passar isso para os sacerdotes, né, de como os sacerdotes deveriam cultuar no tabernáculo. Né? Ele nesse capítulo, né, ele mostra que essa ordenância fosse algo que os sacerdotes dispensassem uma atenção e um carinho especial, porque o principal ele já tinha feito, né? Porque quem acendeu o fogo no altar foi o próprio Deus. E Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão zeloso para conosco, que a única coisa que ele vai exigir aqui dos levitas e dos sacerdotes é que eles mantenham, né, uma rotina para que esse fogo continue ardendo, continue sobre o altar, né? E esse fogo, nós sabemos que ele significa a presença de Deus, né? E da forma que o fogo ficasse ali contínuo e permanente, aceso no altar, demonstrava que todos os sacrifícios e holocaustos que eram oferecidos ali, naquele altar, demonstrava que Deus estava aceitando o sacrifício do seu povo. O fogo não deveria se apagar, pois representava essa presença, representava a comunhão, né, constante de Deus, representava a expiação contínua, né, de Israel, no caso aqui no Antigo Testamento, né? E, como eu disse, ele foi aceso pelo próprio Deus. Em Levítico 9:24, expressa
justamente isso, né? Que para mantê-lo aceso diariamente era a tarefa dos sacerdotes, né? É que tinham que fazer ali todo um rito, né? Tinha toda uma dinâmica para que esse fogo não se apagasse, para que esse fogo não viesse minguar, né? E se apagar. E ali eram feitas diariamente essas tarefas pelos sacerdotes que tiravam ali do altar. Nós sabemos que as cinzas, né? E não deixavam apagar porque eles acrescentavam o elemento que se chamava lenha, né? É o combustível para que mantesse esse fogo aceso. E isso indicava que o compromisso permanente do povo de Deus é esse, né? De manter, é a permanência, é a constância de não deixar que esse fogo se apague. Então, nós aqui vemos que como foi que começou, né, esse rito, essa ordenança, né, que foi Deus que estabeleceu e deu a Moisés, e Moisés passou para o povo de Israel e até hoje permanece. Mas hoje nós temos algo interessante a observar, né? Porque esse fogo na antiguidade, na antiga aliança, era um fogo literal. Era um fogo que era aceso por lenha, literal. Era um fogo que existia cinzas literais. E hoje em dia, a nossa responsabilidade, a chama que deve ser mantida acesa no altar, que é o nosso coração, é uma responsabilidade de grau muito maior que os sacerdotes da antiguidade tinham, né? Vamos observar o texto básico, né, que é o de esse Levítico 6:13, e diz: a chama arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então esse texto ele vem nos ensinando grandes lições, né? E vamos ressaltar aqui algo que nós precisamos entender, que Deus, em momento algum, ele se preocupou em a gente edificar o altar. Ele não se preocupou aqui em a gente ter que buscar mecanismo para acender esse fogo, mas ele traz essa preocupação para conosco da manutenção, né? Da manutenção dessa chama. A chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso é tremendo, é forte e é de grande responsabilidade para nós nesses dias atuais. Nós, hoje em dia, graças a nosso Deus, nós não precisamos de altares físicos, nós não precisamos realizar sacrifícios como antigamente. Essa é a responsabilidade que Deus nos incumbiu, né? A nossa responsabilidade hoje, né, como eu disse, é muito maior do que antigamente, porque a nossa responsabilidade, ela é de manter essa aliança, essa responsabilidade que é espiritual, a nível espiritual, não é a nível físico, né? 1 Tessalonicenses 5:19 diz assim: não extingais o espírito. Deus nos alerta para nós não extingais o Espírito Santo. E quando ele fala dessa manutenção e de nós permanecermos com essa chama acesa no altar, Deus está falando que nós precisamos nos relacionar com ele. Está falando que essa chama é um relacionamento com Deus, é um relacionamento contínuo, não é um relacionamento que muitas vezes nós caímos no engoldo de achar que, não, nós
Eu já tive uma experiência com Deus, eu já me converti. Ah, eu sou um bom cristão, eu vou pro ajuntamento, pro ritual dos fins de semana, no domingo lá, meu ritual santo, e está tudo bem. Não. Deus, ele requer de nós um relacionamento com ele, para que a gente possa desfrutar nele e dele novas experiências pessoais. Muitas vezes nós também ficamos agarrados a experiências passadas, coisas que a gente viveu, né, no monte, no tabernáculo, né, físico, esse de tijolos, né, nas igrejas, e a gente também se agarra a experiências de outras pessoas, de testemunhos, e a gente se esquece de nutrir essa experiência pessoal, essa vivência com Deus, sabe? Essa chama de desfrutar da presença dele e termos experiências pessoais, sabe? E ficamos agarrados em experiências alheias. Então, o nosso primeiro desafio é manter a chama, o fogo aceso no altar. Veja que Deus, ele quer que a gente faça isso, né? O mais difícil ele fez, o mais importante ele fez. A palavra diz que foi ele que ateou o fogo, foi ele que trouxe o fogo, foi ele que colocou o fogo sobre o altar. Então a nossa responsabilidade é só manter essa chama acesa. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que você, nós podemos fazer isso? O que nós podemos fazer para que essa chama não se apague, né? O que é que eu posso fazer para que a minha alma anseie por essa chama? O que eu posso fazer para que a paixão não se apague? O que é que eu posso fazer para que eu tenha essa constância, sabe? O que eu posso fazer para que as lutas, as tribulações, as dificuldades, as desilusões, elas não comprometam essa dinâmica que o Senhor estabeleceu, que o Senhor deu aqui a Moisés e perpetua até hoje na nossa vida e nos dias atuais. Nós sabemos o que nós podemos usar, né, no lugar da lenha, o que nós devemos fazer, o que representa a cinza que deve ser tirada do altar, o que representa esse fogo nos dias atuais, o que é que eu posso fazer, o que isso significa, qual é a lição que eu tenho nesse versículo de Levítico 6,13 para os dias de hoje, né? Como é que eu posso manter essa presença de Deus e ela não se apagar, né? Isso, como é que eu posso nutrir isso, né? A palavra diz, falando sobre a fé, falando sobre esse elemento que se chama fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza, a convicção daquilo que não se vê. A fé, ela é um dos combustíveis, dos elementos que mantém essa chama no altar acesa. Mantém-nos vivos, mantém-nos comprometidos, constantes, né? Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante as adversidades, né, que nós passamos e enfrentamos, nós temos que usar o elemento da fé. E isso, queridos, a fé e todos os outros elementos que eu vou citar aqui, eles só são possíveis, eles só são incutidos dentro de nós a partir da constância, da busca, da presença. Tudo começa a partir da presença, do lugar da presença. A presença de Deus, ela faz a diferença. Ela é o maior combustível para que esse fogo não se apaga. Mas existem elementos que intensifica esse fogo, que faz com que ele seja contínuo. A presença, o lugar da presença é o lugar onde nós devemos estar, é o lugar de cura, de libertação, é o lugar de aceitação, é o lugar onde você e eu descobrimos o nosso destino em Deus, descobrimos a nossa missão nele, descobrimos tantas coisas, e é ali que a nossa vida é definida, é ali que nós encontramos
o nosso destino, é a nossa identidade. Começa pela presença, e na presença você pode chegar nela hoje, porque não existe mais elites espirituais. Na época dos sacerdotes, na antiga aliança, existiam muitas coisas que impediam um ser humano, um servo comum, de se aproximar do Santíssimo Lugar. Mas hoje nós temos a nova aliança, o acordo que foi feito através de Jesus Cristo, onde nós podemos entrar com ousadia, sem restrição, e não existe mais elites espirituais, e nós podemos entrar na presença de Deus com confiança e sacrificar. Se você não tiver nem o que oferecer, não há problema, porque a presença de Deus, ela não necessita que você seja, que você faça, ela subsiste. Quando Deus fala de elementos para a gente levar para o altar que nós mesmos estabelecemos e levantamos dentro, que é o nosso coração, quando ele diz isso, quando ele vem requerer isso de nós, ele faz isso para o nosso próprio bem, não porque Deus é necessitado, não que Deus carece de nada dessas coisas. Ele faz isso para o nosso próprio bem, para a nossa própria elevação, para o nosso próprio progresso, para o nosso próprio sucesso nele. Nele. Tudo que ele faz não é porque ele carece, não é porque ele necessita, porque Deus é altamente suficiente. Então a presença é o primeiro passo, é você chegar no seu lugar da adoração, no lugar da presença, e se lançar, e ali ele vai te dar as coordenadas de como você vai acender essa chama do seu coração, desse seu altar, que é o seu coração, que é a sua alma. E aí ele vai te dizendo: filho, tenha fé, filho, ore, filho, leia a palavra, filho, exercita a palavra, aleluia. Nós precisamos de fazer tudo isso, de ter fé. Depois nós precisamos de orar diante do Senhor, de colocar as nossas súplicas, as nossas queixas diante do altar, porque o fogo do Senhor não é para me matar, o fogo do Senhor não é para te matar. Nós podemos chegar nesse altar com confiança, com ousadia, e colocar lá nossas queixas, colocar lá nossas dificuldades, nossas mazelas, porque o fogo do Senhor, ele vem para depurar, para purificar. E você, eu quero lembrar nesta noite que você que está aqui, você é precioso, você é pedra preciosa, você é um metal precioso, e você está aqui nesta noite se submetendo a este fogo que você mesmo está contribuindo para ser aceso no altar. E eu quero te dizer que o que tiver de impureza no seu coração, o que tiver de impureza na sua vida nesta noite, o fogo do Senhor, ele vai te depurar. O que for palha na sua vida, o que for impurezas em sua vida, você que é precioso, ele vai te purificar. O fogo do Senhor, ele não veio para me matar, não veio para te matar, nem para destruir. Ele veio para depurar, veio para purificar, para tornar mais precioso aquilo que já é precioso. Então o Senhor nos comissiona nesta noite a ter fé, a se aproximar do altar com fé. Ele também nos chama a se aproximar do altar através da súplica, da oração, da conversa, do diálogo. Ele mesmo inventou esse negócio de conversa, de diálogo, usando até o seu próprio filho para nos dar as coordenadas de como nós deveríamos fazer, quando ele ensina ali sobre o Pai Nosso. Quando ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, a oração, ela nos aproxima de Deus, é a nossa forma de comunicar com o Senhor. Imagine aí, querido, você comunicando as suas necessidades àquele que tudo pode, aquele que é o próprio fogo, sabe? E ele queima tudo aquilo que não agrada a ele na sua vida, sabe? E não há problema em confessar e se expressar diante desse altar, sabe, deste fogo que está neste altar, porque esse fogo vai produzir em você, vai produzir em mim vida, vai produzir qualidade de vida.
vai queimar aquilo que nos distancia. Né? Por isso que você não precisa ter nenhum medo, nenhum receio. Nesta noite, eu não sei qual as circunstâncias que você vive, que está vivendo, mas se aproxime dele com fé, com ousadia, sem temer. Se aproxime dele em atitudes de oração, de comunhão. Fala com o teu Deus, coloque diante do altar do sacrifício as suas súplicas, necessidades, sabe? Tem muitas pessoas que acham que para vir para o altar de Deus é necessariamente trazer só sacrifícios de louvor ou sacrifícios só de adoração. Não. Você pode sim trazer ao altar do Senhor as suas mazelas, suas dificuldades, sabe? Os seus trapos de imundícia, para que você seja realinhado, para que ele possa queimar e tornar em cinza tudo aquilo que não agrada a ele. Inclusive seus trapos de imundícia, sabe? Porque este fogo, ele é depurador. É este fogo que faz que... Por isso que ele diz que a chama arderá continuamente. É por isso que ele diz que dá ordem aos sacerdotes para que os sacerdotes venham e depois do sacrifício, esses sacerdotes vêm e vêm remover toda a cinza, todas aquelas sujeiras que depois do sacrifício, do ritual, ficam ali no altar, sabe? Nesta noite Deus está te chamando, eu não sei como é que está o seu altar, eu não sei quanto tempo você queimou, há quanto tempo você sacrificou o Senhor. Talvez a sua chama não está se acendendo, talvez o fogo no seu altar não esteja se acendendo, você está tentando, você está colocando talvez até lenha e não está pegando fogo, porque você tem que retirar algumas coisas. A necessidade de você limpar, de pegar a pá, como eles faziam, os sacerdotes, os levitas, eles pegavam a pá e raspavam toda aquela sujeira. Às vezes as pessoas olhavam e vinham assim, não tá limpo, tirou toda a cinza, tá limpo, já pode colocar novos elementos, novas lenhas. Mas quando eles observavam de perto, olhava, haviam gorduras do sacrifício que impedia, ficava aquela crosta e impedia que o fogo se acendesse ali no altar. Então, não sei a sua condição, a começar em mim, Senhor. Eu falo por mim, a começar em mim, Senhor. Vinha limpar, Senhor, tirar toda a cinza, tirar toda a gordura impregnada, toda a sujeira que ainda existe, que muitas vezes a gente acha que está limpinho, mas não está. Essa é a lição desta noite. Isso é o que Deus quer trazer para mim e para você nesta noite. A necessidade dessa rotina, sabe? É contínuo. Amanhã você tem que fazer a mesma coisa. Depois de amanhã, você e eu temos que fazer a mesma coisa. Todo dia nós temos que acender esse altar. Todo dia nós temos que queimar de paixão neste altar. Todos os dias nós temos que sacrificar neste altar. E há também a necessidade de todos os dias nós fazer um reparo, observar minuciosamente o altar. O altar do sacrifício tem que estar apto para se acender este fogo, essa chama, senão não vai se acender. Aleluia! Depois da palavra, depois da oração é a palavra. Sabe? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Ela é aquela que nos norteia. A própria palavra diz que não há nela sombra de variação. Ela é digna de toda aceitação. A palavra de Deus é um presente da parte do Senhor para nós. Vocês entendem, queridos? Que coisa tremenda, que Deus maravilhoso, que Ele acende o fogo para que a chama não se apague, e Ele, relacionado à sua própria palavra, os seus estatutos, leis, Ele entrega para nós o manual, entrega para nós o mapa de como deve ser como a gente deve trilhar nas veredas da justiça, de como nós devemos conduzir, tudo está tudo mastigadinho, tudo pronto, tudo perfeito, entregue pelo Senhor para que nós não nos percamos dele, não nos percamos de nós mesmos, não nos percamos do propósito original, não nos percamos a ponto de vivermos uma eternidade longe dele. Todas as coisas que ele faz, a própria Bíblia diz, cooperam juntamente para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, sabe?
Tudo coopera para isso. E esse é o anseio do coração do Senhor. É que a gente queime de paixão por Ele. Que a gente queime, sabe, de amor por Ele. Mas a gente precisa fazer isso da forma que Ele designou. A gente tem que aprender a seguir normas e regras. Deus é um Deus de normas e Deus é um Deus de regras. Não existe em todo o contexto do universo, do mundo. Você vai ver, se você for para a natureza, se você for observar todas as coisas que Deus criou, existe dentro delas regras e normas. Não existe essa de nós sermos donos da nossa própria vida. Não existe essa de nós dizermos é minha regra, é meu corpo, é minha mente. Não existe. Regras foram feitas para ser cumpridas. Nós somos como um carro desgovernado, sem as leis, sem as regras de Deus. E se nós quisermos ter sucesso, quisermos ser cheios de Deus, no pregar, no cantar, no falar, no agir, no proceder, nós temos que incutir as regras de Deus no tocante ao que está dizendo esta palavra nesta noite. Se você quiser que a chama do Senhor arda continuamente sobre o seu altar, e que se você não quiser que extinguir o Espírito Santo da sua vida, você tem que se submeter à boa, perfeita vontade de Deus, a esses preceitos e padrões que ele estabeleceu lá desde o começo, desde a antiga aliança. A palavra de Deus, ela é lâmpada. A própria Bíblia diz que pela palavra nós estamos limpos. É através da palavra que nós declaramos, decretamos. É através dela que nós trazemos à existência aquilo que não existe. Esses são os elementos, essas são as lenhas pelas quais você e eu acendemos essa chama no altar. Se você precisa de orar, eu preciso de orar. Você precisa de ler a palavra, eu preciso de ler a palavra. Você precisa de usar a fé como o fundamento para a sua vida, porque senão a gente vai sucumbir. Deus não perde nada. Quem perde somos nós. Quem perde somos nós. Esse fogo deve estar contínuo no altar. Esse fogo deve estar contínuo. A presença de Deus, ela é mantida através desses elementos: oração, palavra e fé, devoção, adoração. Não podemos reter o que é de direito dele. Deus é totalmente digno. Nesta noite ele nos convida para nós repararmos o nosso altar, que é o nosso coração. Ele precisa que nessa noite você e eu tenha essa convicção, esse entendimento de que o coração, nosso coração hoje é o altar que antigamente era usado para sacrifício. E esse altar tem que estar cheio de fé, cheio de oração, cheio da palavra, motivado a fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Esses são os elementos, a lenha que vai fazer com que essa chama não se apague, essa dinâmica, essa rotina de fé. Hoje nós temos que fazer isso e não temos que nos conter e dizer, não, hoje na segunda eu já acendi o fogo no altar e amanhã não, deixa para depois. Não podemos ser irresponsáveis, não podemos ser dissolutos, não podemos fazer descaso do Senhor. Quando ele diz que a chama arderá continuamente sobre o altar, foi uma palavra que ele mesmo decretou. Isso quer dizer que não vai se apagar, mas a necessidade de mantê-la na nossa vida acesa é um compromisso meu e seu. Essa chama não vai se apagar, porque Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Isso fala quando ele diz também que a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Fala também dos propósitos e desígnios dele sobre a sua igreja. Se por um acaso você se apagar ou eu me apagar, ele levanta outras pessoas, mas não se apagará. Mas se você e se eu, alguma condição, quisermos eternamente desfrutar dessa presença que hoje nós aqui batalhamos, que hoje aqui nós militamos
né, mesmo em meio a adversidades e problemas e tantas coisas, se nós quisermos desfrutar isso eternamente, nós temos que manter essa dinâmica de reparo no altar, de uma vida de fé, oração, palavra, contrição, rendição, arrependimento, e isso só será possível através da oração, de uma vida na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Se deixar aqui, eu fico até amanhã. Gente, eu nem sei quantos minutos me restam aí, Cris, me diz. Nossa, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é Glória a santo. Deus. Aleluia. Eu gostaria de... Eu já estou terminando. E eu gostaria de dizer para vocês que tudo que eu estou falando aqui, sabe? Todos nós que ousamos a pregar, a ministrar, a falar de Deus, das suas verdades, né? Das verdades do reino, da verdade do evangelho. Toda vez que nós nos prontificamos a falar a respeito de algo, a palavra, primeiramente, ela passa por nós, né? Quero dizer que eu não coloco em maior escala e nem me coloco em superioridade a nenhum de vocês, porque eu tenho... Talvez eu seja a mais pequeninha e a mais necessitada deste fogo, né? Desse fogo da presença. E sem ele a gente não subsiste, sem ele a gente não vive, sem ele a gente não faz nada, nada do que você intentar fazer. Sem a presença, sem esse fogo, né? Não vai ter a finalidade que deverá. E se nós não tivermos esse fogo, não tem sentido a nossa vida. Não tem sentido existir, não tem sentido viver, porque é este fogo que queima aquilo que desagrada ao Senhor. É este fogo que queima o pecado, é esse fogo que queima tudo aquilo que não agrada a Deus na nossa vida. Nós temos que permitir que o fogo do Senhor venha de forma sobrenatural sobre a minha vida, sobre a sua vida. Vamos permitir que o nosso coração seja incendiado, seja altar de sacrifício, sabe? E os dias são maus, e o grande dia se aproxima, sabe? E a gente não pode perder tempo com embaraços, a gente não pode perder tempo com coisinhas pequenas e deixar que as coisas boas nos afastem de Deus, porque não são as coisas ruins que nos afastam dele, não são as coisas ruins que apagam o fogo no altar, são as coisas boas, são as coisas gostosas que apagam o fogo no altar, sabe? São as coisas que nós desejamos, almejamos, são aquelas coisas deliciosas, entendeu? Que nos afasta do altar. As coisas ruins, não, ela não nos afasta do altar. Por que Deus permite que coisas não tão boas aconteçam comigo, contigo? Porque Ele quer ouvir da minha boca, da sua boca, assim: Senhor, me ajuda. Ai, meu Deus. É porque Ele é carrasco? É porque Deus é um Deus masoquista? Não. É porque Ele é perverso? Não. É porque Deus, Ele sem você, sem mim, Ele é Deus. Mas Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. E Ele permite, a vontade permissiva dEle permite que coisas nos aconteçam, coisas não tão boas, para que a gente se lembre dEle, sabe? Como o pródigo que comeu das bolotas, dos porcos, que se submeteu a uma vida tão distante. E ele se lembrou da casa do pai, ele se lembrou da vida que tinha com o pai. Mas ele não lembrou apenas do que ele comia, da roupa que ele vestia. Ele lembrou da comunhão, ele lembrou da vida que ele tinha como filho. Sabe, eu não sei o que se procede, acontece contigo nesta noite. Mas Deus está te chamando para você vir reparar seu altar. Para você tirar as cinzas, as gorduras que estão impregnadas. A você, nele, adquirir elementos que acenda o fogo na sua vida, porque Ele não te chamou para você ficar apagado, não te chamou para você ficar escanteado, não. Ele te chamou para você queimar, chamou para você queimar na presença dEle,
sabe? E ele garante o fogo, porque ele é fogo consumidor. Ele é o próprio fogo. Ele só quer que você volte para que ele reacenda. A brasinha está aí, você é brasa. Talvez você esteja na situação de brasa, meio que apagando, mas isso é o suficiente para o Senhor. Ele te reacender, porque ele não precisa de você, ele não precisa da sua ajuda, ele não precisa de recursos humanos. Ele só quer que você tenha interesse e disponibilidade de coração, para que ele te reacenda, para que ele te reafirme, para que ele volte a queimar em você. Ele é o Deus, o fogo consumidor, ele está te chamando. E não se preocupe com o tamanho do seu pecado, com a condição que você se encontra, eu não sei. Talvez você esteja se achando tão indigno, sabe? Mas você não precisa ser digno, porque nós não somos. Quem é digno é Ele. Ele está aqui, Ele quer queimar sobre você, Ele quer queimar os seus pecados, inclusive. Ele quer queimar tudo aquilo que te fere, que te condena, que te afasta dele, e para que se acenda um fogo perpétuo na sua alma, na sua vida, mas agora um fogo de paixão, um fogo de fome, um fogo de necessidade do próprio Deus, para que você possa incendiar por onde você passar. Esse é o convite de Deus para você nesta noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de passar a palavra à minha capitã e agradecer essa rica oportunidade. Para mim é honra e eu temo e tremo diante do meu Deus, porque a palavra dele não há mescla de erro nela. E ela é santa, ela é pura, ela é eficaz, porque procede dele. E que o Senhor possa ter compaixão, misericórdia, inclusive nesta noite da minha vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada dessa noite, vindo direto do trono de Deus para os nossos corações. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Que essa palavra permaneça viva em nossos corações, como um lembrete do chamado que Deus nos faz de manter o fogo da fé, da oração, da intercessão aceso todos os dias. Não somente hoje, como foi dito, mas que nós viemos dar sempre combustível, né? Para que essa chama, ela venha se continuar acesa sobre as nossas vidas. O altar representa o lugar do encontro com Deus. O espaço onde oferecemos não apenas palavras, mas também o nosso coração, o nosso tempo, o nosso amor. Quando o fogo de Deus arde em nós, ele consome o desânimo, purifica nossa alma e acende novamente o desejo de servir, amar, interceder pelos outros. Então apenas se lance sobre o altar de corpo, alma e espírito. Eu estou cansado, estou desanimado, vai se arrastejando, mas vai. Vai e se prepara para o que Deus irá fazer sobre a tua vida. Assim como o sacerdote cuidava do altar para que o fogo não se apagasse, também nós precisamos cuidar do altar espiritual dentro de nós. A chama da presença de Deus deve permanecer viva em cada coração, em cada gesto de compaixão, em cada clamor. Que a nossa vida seja marcada por renovo, fé e unção. E que cada vida aqui presente saia fortalecida, levando consigo o fogo do Espírito Santo para iluminar o mundo. Nós viemos também ter visão de águia. E esse fogo que está sobre nós agora, que é derramado sobre a sua vida agora, sobre a minha vida, sobre a sua vida, vem iluminar o mundo. Vem iluminar as pessoas também que estão ao seu redor. Vem iluminar também os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, a sua família, o seu parente, a sua mãe, o seu pai, os seus avós, todos aqueles que convivem com você. E venham ver também essa chama do Espírito acesa, incendiando e tomando conta do lugar. Que
que o fogo continue aceso, que o amor permaneça firme e que a glória de Deus se manifeste sobre todos nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu passo a oportunidade agora para o nosso amigo, irmão e co-capitão e presbítero, irmão Mailton, tá com a oportunidade para poder estar louvando e adorando ao Senhor Jesus. Enquanto o irmão estiver louvando e adorando ao Senhor Jesus, você vai colocar suas petições sobre o altar de Deus. Você vai escrever aqui suas petições, suas intercessões dessa noite. E no momento que eu estiver orando, intercedendo, eu gostaria que você aí no teu lugar, aí onde você está. Deus é onipresente, onipotente, está em todo lugar. Não importa o seu estado, da onde você nos assiste agora, não importa a distância. Deus está em todo lugar. Então aí onde você estiver, entre em conexão com a presença de Deus. No momento que a gente estiver orando, nós vamos fazer essa corrente de oração e intercessão. E você vai ser alcançado por Deus nessa noite. A sua família vai ser alcançada por Deus nessa noite. O seu casamento vai ser alcançado por Deus nessa noite, a sua família. Então, eu passo a oportunidade agora para o irmão Mail também. Pode escolher o louvor, irmão, em nome do Senhor Jesus.
falou muitas poesias lindas. Seu nosso, se meu coração não. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Linda adoração, Senhor Jesus. E lindo louvor, escolhido pelo nosso irmão Mailton nessa noite. E nós entramos agora em oração, intercessão e clamor ao Deus vivo, ao Deus que está aqui, nesse lugar. Assim como diz a tua palavra, tu és o Deus que sara todas as enfermidades. E o Pai que vela todos os necessitados e esquecidos desse mundo. E hoje nós colocamos diante do teu altar, Deus poderoso, para interceder por todos aqueles que sofrem e necessitam da tua intervenção divina. Por cada pessoa em condição de rua, que enfrenta frio, fome e solidão. Que encontre abrigo, Pai, consolo, renovo em Ti, que portas se abram, que o amor e a compaixão se manifestem através do Teu povo, Senhor. Eu oro também por cada órfão, viúva, que Tua palavra diz serem preciosas aos Teus olhos. Que o Teu Espírito Santo os console, sustenta, Pai. Proveja todas as suas necessidades. Também oro, Senhor, por cada idoso, muitas das vezes esquecidos, que sejam cercados de amor, cuidado e dignidade. Que sinta o teu abraço e saiba, Pai, que ainda tem propósito e valor diante de Ti. Que o Senhor visita também os enfermos, Pai. Os que estão na UTI, em hospitais, clínicas ou em casa, lutando pela vida ou em tratamento. Os que sofrem com câncer, tumores, miomas, toca com teu poder curador, Senhor. Dissolve toda célula doente e restaura o corpo com tua vida, Pai. Os que têm problema no coração, na circulação, diabetes, pressão alta ou muito baixa. Os que têm problema no fígado, no estômago, hérnia de disco. Em nome do Senhor Jesus, declaramos, Senhor, nessa noite cura e alívio e restauração total, Pai. E nós colocamos também diante de Ti, Senhor, os nomes de Maria Pereira da Silva. Visita, Senhor. Visita, traga saúde. Renova a força, Pai. Meu Deus, nós oramos também pelo Francisco, que foi diagnosticado com câncer. Que a tua mão poderosa toque, repreendendo
toda enfermidade e trazendo fé e esperança, Pai, para aquele coração. E também oro pelo nosso amigo, o Marlon, que também está em tratamento no estômago, que haja a cura, Senhor, o equilíbrio e a paz no seu corpo. Restaura a saúde do Marlon, Pai. Toca, Senhor, nessa enfermidade, Pai. Toca e arranca essa dor. Arranca, Senhor, a raiz de todos esses males. Toca, Espírito Santo. Toca, Pai. E restaura a saúde. Restaura a saúde do nosso irmão Marlon, Pai. Também oro pela Maria, pelo pai da Maria, que faz parte aqui da nossa família, Pai. Que o Senhor venha visitá-lo, venha trazer saúde, venha trazer descanso e bênção sobre cada célula daquele corpo, Pai. Penetra com teu poder desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Vá até a raiz dessa enfermidade, Pai. E arranca, Pai. Arranca, Senhor, e nós temos fé. Nós temos fé e intercedemos agora, Senhor, pela vida do pai da Maria. Que o Senhor venha de encontro, Senhor. Vá de encontro ele agora, aonde ele estiver, naquela cama, naquele leito. Toque e cura, restaura a saúde do teu servo, Pai. Eu oro também pela Val, que também faz tratamento com problema no coração, Senhor. Restaura o ritmo desse coração, Pai. Fortalece o coração físico, mas também o espiritual, Pai. Restaura, Senhor. Traga cura para a tua serva que tanto clama, tanto busca, tanto ora todos os dias, Pai, intercedendo ao Senhor pela cura divina. Toca nela agora, Senhor. Toca no mais íntimo do teu ser. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso pensar, o nosso andar. Mesmo antes de falar, o Senhor já nos conhece. Então restaura, Pai. Todos estes que coloca agora sobre o teu altar as petições, as orações, intercessões. Visita cada um nesse momento, Pai. Visita, Senhor, a cada membro da família Expressão Gospel. Eu não sei, Pai, a necessidade dos seus servos, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, Pai. Visita o Clark agora, Pai. Visita a co-capitã Lu. Visita a co-capitã Miss Regina, Pai. O Igor Andrade, que está aqui conosco, a Débora. O irmão Mailton, o Ed, Pai. Meu Deus, visita o irmão Mailton, a Hilary, sua família, seus filhos, a sua mãezinha. Visita, Pai, Antônia. O Max, Pai. Visita o Max, a mãe dele. Todos os parentes, Pai. Meu Pai, vai em direção ao teu servo agora, nesse momento, Pai. Restaura a sorte, restaura a fé. Visita também, Pai, a Rose, seus filhos, seus netos, a sua família. Acampa com teus anjos, Pai, ao derredor da tua serva e de sua casa, da sua família, Pai. Guarda, Senhor, a casa da tua serva, Senhor. Guarda e livra, Senhor, de todo e qualquer mal. Meu Deus, também visita o Gil Santos, Pai. Visita ele nesse momento, Pai, a esposa dele, a família. Meu Pai, que o Senhor venha tocar nesse coração, Pai. Toca, Senhor. Toca e restaura. Restaura, renova, Senhor. Renova espiritualmente falando. Fortaleça nessa noite, Pai. Vá de encontro também a Nárdia, que aqui se encontra, Pai. Eu não conheço ela, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o seu andar, o seu proceder, os seus pensamentos. E o Senhor sabe o que ela veio buscar aqui nessa noite. E o que ela veio buscar aqui nessa noite
que ela venha receber agora em nome do Senhor Jesus. Receba a presença de Deus. Você que estava com sede da presença de Deus, sede do Espírito Santo. Você que dizia, eu estava tão frio, tão fria, tão desanimada. Mas Deus me trouxe aqui nesse lugar e você se permitiu a estar neste lugar, a estar na presença de Deus. Toca, Senhor, no pulmão do Max. Toca, Senhor, arranca essa pneumonia. Arranca, Senhor. Meu Deus, traga agora o alívio, Senhor, para esse pulmão. Limpa, Senhor. Limpa, Senhor. Limpa, meu Pai. Toca nele agora. Toca nele agora e restaura a saúde. Restaura a saúde do teu servo, Pai. Vá de encontro ao coração dele agora, Pai. Meu Deus, eu oro também pelo Ed. Meu Deus, que o Senhor venha visitá-lo, Senhor. Eu não sei qual é a causa, qual é a petição do teu filho, Pai, nessa noite. Mas que o Senhor venha de encontro à vida dele, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa renovar o corpo, alma, espírito, Pai. Renova. E o que ele veio buscar aqui nessa noite, receba em nome do Senhor Jesus. Receba a presença de Deus, receba o Espírito Santo, receba o avivamento para a tua vida, para a tua alma. E oro também pela nossa amiga, Princesa Thay. Que só possa estar indo de encontro à vida dela, Pai. Ao marido dela, os filhos. Meu Deus, que o Senhor venha ser com essa família, Pai. Para que tua palavra se cumpra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Deus, Ele conhece o teu coração, Pai. Deus, Ele conhece o teu coração, os propósitos do teu coração. E você pode ter certeza que Ele já está fazendo uma obra maravilhosa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Espírito Santo, guarda a vida do teu povo, Pai. Guarda a vida do teu povo. Meu Deus, acampa os teus anjos ao nosso redor, Pai. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor sabe o dia de amanhã. O Senhor sabe que nós vivemos em um plano espiritual. Se muitas das vezes nós tivermos, se a gente tivesse olhos espirituais, na verdade, a gente tinha medo até de sair no portão da nossa casa, para a rua. A gente teria medo até de fechar os nossos olhos para dormir. Porque a tua palavra diz que a nossa guerra é espiritual. Então, há uma batalha espiritual na qual nós não conseguimos enxergar. E se o diabo está querendo peneirar alguma alma aqui presente nessa noite, ele venha ser repreendido em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Essa vida não te pertence. Essa vida não te pertence. Declare, meu amigo, minha amiga, a minha vida é do Senhor. A minha família é do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. E nós oramos também, Pai, pelos teus servos, pastores, presbíteros, obreiros, missionários, Senhor. Renova a força dos teus escolhidos. Sustenta os que estão cansados, anima os que se sentem sozinhos e fortaleça, Pai, os que lutam contra as diversidades espirituais e físicas do teu povo. Derrama sobre cada um, Pai, nova unção, para que o fogo do teu Espírito continue ardendo em seus corações, guiando, Pai, o teu povo com sabedoria, com compaixão, com fidelidade. Que cada pastor
tenha visão celestial. Cada presbítero seja exemplo de fé e firmeza, que cada obreiro sirva com alegria e com zelo, e que cada missionário sinta a tua presença, mesmo longe de casa, levando luz a lugares de trevas. Protege suas famílias, Pai, suas igrejas, seus ministérios, Senhor, supre todas as suas necessidades, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu também oro, Pai, pela nossa nação. Deus, olhe com misericórdia para esse país, Senhor. Perdoa os pecados do teu povo e traz arrependimento genuíno sobre nossa terra, Pai. Abençoa os governantes, desde os mais alto cargo até os mais simples, servidor público. Dá-lhes temor do Senhor, sabedoria e senso de justiça para governar com retidão e amor pelo povo, Pai. Que a corrupção, a violência, a injustiça sejam substituídas pela verdade, pela paz, pela compaixão. Levanta homens e mulheres tementes a Ti nas esferas da autoridade, Pai. Que governe segundo a Tua vontade. Senhor, reacende o fogo espiritual sobre essa nação. Que o Teu Espírito Santo se mova em cada estado, cidade, lá, despertando um avivamento genuíno que transforme vidas e histórias, Pai. E nós declaramos: o Brasil pertence a Jesus Cristo. E o Teu reino prevalecerá sobre toda força contrária, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo quer falar com alguém aqui nessa noite, eu não sei quem. Você que abandonou o seu chamado. Você que era um evangelista da casa do Senhor, você que era um missionário, você que era um pastor, você que era um obreiro, você que era um presbítero e você abandonou o seu chamado. O Espírito Santo está te chamando para retornar à casa, retornar à missão. E já é hora, já é tempo. E é tempo de não perder tempo, porque o Senhor Jesus está voltando. Ele está à porta. Ele está voltando. E Ele procura os verdadeiros adoradores, Ele procura os soldados de Cristo dispostos a vestir a farda da fé e enfrentar o inferno para resgatar as almas das garras do diabo. Ele está te chamando de volta. É por isso que você está aqui. Porque Ele está te limpando. Ele quer mudar a sua história. Você que desistiu do teu chamado, você desistiu do teu ministério, você desistiu até do seu lar, da sua família, da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, você desistiu da sua esposa, você que agora se encontra sozinho e você percebeu que você só perdeu depois que você virou as costas para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer restituir. Mas se volte para Ele nessa noite, de corpo, alma e espírito. De corpo, alma e espírito. Ele vai restaurar. E Ele diz em tua palavra: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Seja restaurado o seu ministério em nome do Senhor Jesus. Seja restaurada agora a sua sorte, a sua fé, a sua dignidade, o seu espírito, o seu chamado, em nome do Senhor Jesus. Seja restaurado, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: o fogo
arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus não desistiu de você, meu amigo. Ele não te deixou de escanteio. Ele só estava te tratando, te cuidando. E esse foi o processo do Senhor Jesus sobre a sua vida. E essa chama nunca se apagou. Ela está sendo despertada dentro de você. Dentro do teu coração, que é o altar da presença de Deus, é o altar do Espírito Santo. Você já tentou colocar outras coisas em cima desse altar, mas não prevaleceu. Porque esse altar que se chama o teu coração é do Espírito Santo e você sabe disso. Você sabe que foi feita uma promessa desde o ventre da tua mãe. Você sabe que foi feita uma promessa desde o dia que te levantaram apresentando a ti, em cima do altar de Deus, foi feita uma promessa sobre a tua vida. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não se apagará. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou tirar o fundo aqui porque esse momento, esse privilégio, poucas pessoas têm. Poucas pessoas têm. Grava essa mensagem de hoje, essa palavra na tábua do teu coração. Grava na tábua do teu coração. Dorme pensando nessa palavra e acorde se alimentando dessa palavra. A sua vida a partir de hoje, meu amigo, minha amiga, não será mais a mesma. Não será mais a mesma. E vou dizer mais. Vou dizer mais, assim como foi a minha oração a Deus, foi o dia que eu decidi minha vida. E vou falar com vocês, se você tiver fé para fazer isso, porque foi o que Deus me falou. Mesmo se eu não quiser, Deus me falou assim, mesmo se eu não quiser, vai acontecer, porque eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua vida, mesmo se você não quiser, vai acontecer, porque é eu que governo a tua vida. E essa foi a palavra de Deus para minha vida. E eu profetizo sobre a tua vida também. Vai acontecer, porque Deus, Ele é Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou só passar o cronograma rapidinho para vocês. Nós vamos continuar, né, com estudo bíblico, corpo, alma e espírito, quarto trimestre, é quinta-feira, né, irmão? Quinta-feira, dia 30, às 21h30. Amém? Só que amanhã, deixa eu pular aqui para amanhã. É amanhã? É amanhã, né? Dia 28, nós teremos o devocional, dia 28, às 17h30. Amém? Amanhã, o devocional, às 17h30. Na sala do devocional aqui da família Expressão Gospel. E você que não acompanhou o estudo Corpo, Alma e Espírito, você tem a oportunidade de estar acompanhando agora, tá bom? Dia 30, quinta-feira, às 21h30, na sala do irmão Mailton. Levanta a mão, irmão Mailton. Você pode seguir o irmão, vai ser na sala do irmão Mailton, tá bom? Que pertence aqui à família Expressão Gospel. Amém? Eu gostaria, deixa eu ver quem está aqui, rapidinho. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 18 pessoas aqui na sala. Solzinho, seja bem-vindo ou bem-vinda. Isaías Moreira, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. O Igor, seja bem-vindo. A Framac, seja bem-vindo.
em nome do Senhor Jesus. Código de barra, eu esqueci seu nome, e tá aqui, código de barra final 09. Eu esqueci seu nome. É Gabriel, minha É amada. Gabrielzinho, isso. Gente, é o nome Isso. do meu filho, eu não posso esquecer. É o Isso. nome do meu filho. Obrigado, minha amada. Obrigado Eu pela. gostaria de ocupar mais uma vez o irmão Mailton, para ele poder dar a bênção também, final, e também estar orando pelos aniversariantes do mês de outubro, inclusive o Samuel, que faz parte da nossa família, ele fez aniversário esse mês de outubro. É só para poder finalizar e dar a bênção final em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão?
Amém. Amém. Glória a Deus. Nós nos despedimos agora dessa sala virtual, mas nunca e jamais da presença de Deus. Forte abraço no seu coração, da sua amiga e capitã Cristiane. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos estar virando agora a sala para o louvor, mas o culto está encerrado em nome do Senhor Jesus e os irmãos ficam à vontade. Amém? Se quiser louvar, se quiser ficar escutando somente os louvores, fica à vontade. E daqui a pouco, você que chegou agora, você pode assistir a reprise no nosso canal na YouTube, Expressão Gospel OFC. E você também, que quiser fazer parte e seguir o nosso canal público no WhatsApp, você pode estar digitando Expressão Gospel no canal público do WhatsApp. Você que faz parte ou não da família Expressão Gospel, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus.